Shalom a todos. Com a graça de Deus, vamos continuar fazendo a leitura aqui do Evangelho de Marcos. Hoje está nublado, mas eu estou na praça como sempre. Ok? Já expliquei um monte de vezes aqui que na praça a internet do meu celular pega melhor. Então, começando a ler aqui já a segunda parte do capítulo 4 de Marcos. Anunciar o Evangelho. Cada um tem o seu dom. E glória a Deus que Ele me deu o dom de falar do Evangelho. Vamos lá. Jesus também lhes disse, capítulo 4, começando no versículo 21. Ontem, a primeira parte foi lá sobre as sementes, 4 tipos de semente que caem em 4 tipos de terra, ok? Ver a primeira parte do capítulo 4. Hoje a gente vai ver aqui agora. Eu acho que depois eles vão pedir para o Senhor Jesus explicar a parábola, mas vamos ver aqui, ok? Jesus também lhe disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Ok. Agora já entra que a gente é luz. Ok? Nós que pertencemos ao Senhor Jesus, Ele nos deixou na terra como luz. Jesus também lhe disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Ok? Ninguém acende uma luz dentro de casa. Hoje em dia já tem a luz lá no teto, tudo já está lá. Mas ninguém vai colocar uma luz debaixo da mesa. Ok? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. As coisas de Deus reveladas. As coisas de Deus são reveladas. O Evangelho é revelação. Quando vê essas pessoas escondendo muito, ok? Com muito segredo, escondendo muito, com muito ocultismo, cuidado, cuidado. Porque o Evangelho é luz e é para ser pregado e não tem segredo, ok? Cuidado com esses, não, isso não pode falar, não, isso, mas é o Evangelho é luz e é para ser pregado. Amém, Deus seja louvado. E fala assim: se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então lhe diz: preste atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiver medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhe será acrescentado. Ok? Então essa medida aqui entra também na tudo que você plantar, você vai colher. Ok? Tudo que plantar vai colher. Com a medida que tiver medido, vocês serão medidos. Às vezes as pessoas elas querem medir muitos outros, mas quando alguém vai medir ela não gosta. Tem gente que é assim. Gosta de medir os outros, mas se alguém vai medir ela, ela não gosta. Mas ela gosta de medir os outros. Ela pode esconder da pessoa, mas de Deus não se esconde. Deus está vendo tudo. Ok?
Então vamos continuar lendo. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nossa, mas isso é muito forte. Ai, peraí. Meu celular aqui, senão vai cair. Isso é muito forte. Quem tem... Peraí, como que... Sabe que eu já tive dificuldade de entender esse versículo, mas eu entendo ele, viu? Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem, ele será tirado. Ok? Como assim? Ao que tem, mais será dado. Vocês lembram lá dos talentos? Quem multiplicou o talento recebeu mais. E quem enterrou o talento, não multiplicou, foi tomado dele. E ainda mandou ele para as trevas. Deus quer de nós uma posição. Deus quer de nós uma atitude. Ok? Ele quer de nós uma atitude. Aquele que tem, recebe mais. Aquele que tem as bênçãos de Deus, cada dia recebe mais. Ok? Mas aquele que despreza a Deus, aqueles que despreza o Filho de Deus, perde. Ok? Aquele que despreza a Deus, aquele que despreza o Filho de Deus, perde. Perde, até o pouco que tem, perde. A Bíblia que diz, sou eu não, viu? Pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Ok? Esses mosquitinhos ficam rodando aqui. Quer dizer, mosquitinho, acho que é pernilongo mesmo, viu? Então, ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Ok? Então, as coisas que você vai fazendo para Deus, faz e fica tranquilo. Não fica reclamando, cobrando. Deixa lá. Você plantou, espera nascer. As pessoas, elas fazem uma oração, na mesma hora já quer que Deus responda. Deus vai responder na hora certa. Ok? Ela ajudou um pobre que estava precisando, levou uma oferta na igreja e no outro dia ela já quer que tenha um milagre na casa dela. Não, você vai plantar. Olha aqui que beleza. Aqui, ó. Versículo 27, capítulo 4 de Marcos. É como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, acorda de noite e de dia. E a semente está germinando. Então ele vai dormir, acorda, dorme de novo, acorda. E a semente está lá germinando. A terra que vai cuidar daquela semente, ok? Ele não pode ficar lá cutucando aquela semente para ver como é que ela está, senão ele vai estragar tudo. Ok? A terra por si mesmo frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais, com que comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado,
é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar, fazer ninhos à sua sombra, ok? E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. Okay? Então Jesus, ele explicava através de parábolas. Tinha as coisas que se Jesus fosse falar, ninguém ia entender. Então ele explicava através das parábolas. Ok? Ele dava os exemplos. Não é errado você usar a natureza para dar exemplos das coisas que Deus faz. Ok? Não é errado. Então ali o Senhor Jesus falava com eles, explicava através das coisas que existiam naquela época, que hoje em dia já mudou tudo, né? Só que a lei do plantar e colher continua do mesmo jeito, não mudou não. Toda a modernidade continua tendo que plantar, ok? Para nascer. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ok? Ali ele pregava parábolas. A diferença dos ensinamentos do Senhor Jesus com a lei de Moisés, que a lei que Deus deu para Moisés levar o povo. Eu estava lendo o Êxodo, ali quando começa o capítulo 12, quando começa a dar as instruções que eles deveriam fazer. Então, ali era tudo explicadinho, seus mínimos detalhes. Aqui o Senhor Jesus falava em parábolas. Usava coisas da natureza, do dia a dia, para dar exemplo para eles, de como que eles tinham que viver. É maravilhoso o ensino do Senhor Jesus. Aleluia. Ok? Mas os discípulos dele, que eram judeus, eles não estavam acostumados com aquele tipo de ensino. Então eles chegavam em casa e falava, ou quando estava sozinho em algum lugar, falava: mestre, eu não entendi direito, por que você falou hoje sobre a semente? Por que você falou hoje sobre a semente de mostarda, a semente que planta, a semente que cai no caminho? Por que você falou isso hoje? Eles não estavam acostumados a ver aquele tipo de ensinamento, ok, gente? E aí, continuando, aqui fala no 34, e sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiram. Ok? Então, às vezes, lá no Mar da Galileia, às vezes ele estava de um lado do mar, outras vezes estava do outro lado do mar, ok? Então aqui fala que eles atravessaram. Eles falaram, né? Despedindo a multidão, levaram assim, e estavam no barco e outros barcos seguiam. Então, quem tinha condição de seguir eles com o barco, seguia, ok? Às vezes falava, ele estava de um lado pregando, depois ele ia para o outro lado, não sei quantos quilômetros tem que ver isso, ali que eles atravessavam com o barco. É um mar, mas não é um mar comum, igual os mares que a gente conhece. A gente fala Mar da Galileia, na realidade seria um lago muito grande, que tem não sei quantos quilômetros de lago, ok? Aleluia. Dá uma saudade quando eu fui em Israel. Embora tenha sido no inverno, foi muito bom. Porque calor demais lá também, diz que não é meu bom, não. Mas assim, dá saudade. Vamos continuar lendo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava se enchendo de água.
ok? E eles foram para o outro lado, ali, foi com o barco, pegou o barco e foi atravessar. Começou um temporal terrível, e aqui a Bíblia fala que tinha outros barcos, né? Então, com certeza os outros barcos também estavam em apuros. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles acharam que ia morrer. Falou, nós vamos morrer. O Senhor Jesus fazia tanta coisa, acordava de madrugada, ia orar, era tanta coisa que ele precisava, ele aproveitar um pouquinho de tempo ali no barco para dormir, porque o povo não deixava ele descansar. E os discípulos falou, nós vamos morrer e o mestre não está fazendo nada. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. Ok? Repreendeu o mar. Peraí. Repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento, porque ali parece que tinha alguma coisa ali naquele vento. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Ele deu ordem ao vento e ao mar. O Senhor Jesus, ele dá ordem à natureza, ok? Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eles estavam com o dono do milagre ali, que fazia milagre toda hora. E quando eles viram aquele vento forte ali, as ondas, o mar balançando, eles falaram, nós vamos morrer. E o Senhor Jesus falou: por que vocês são tão medrosos? Não tem fé não, é? O Filho de Deus estava ali, não era hora dele morrer. Ninguém ia morrer não. Mas às vezes nós estamos assim, igual os discípulos, cheios de medo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: que é este que ante o vento e o mar lhe obedece. Ok? E finaliza aqui. Quem é esse que ante o mar e o vento lhe obedece? O nosso Senhor manda em tudo. E tudo tem que obedecer a Ele. Nós é que somos medrosos, exagerados. E a fé é quase zero. Ok? Ficam todos na Shalom até qualquer hora. E leia o Evangelho de Marcos e confie no que o Senhor Jesus falou. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus.